Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Estamos aqui. Estamos aqui. Ricardo, hoje aqui a gente traz a visita da secretária de Turismo, Bárbara Braga. Tudo bom, secretária? Como é que você está? Tudo bem, que prazer estar aqui Muito com vocês obrigado por hoje. estar aqui. Secretária é protagonista de uma das partes desse destaque, né, do governo, do turismo. Ela vai conversar com a gente Estado de Alagoas. do Estado de Alagoas. Geral, né? Da economia alagoana. Conversar sobre os números, sobre como o turismo, mas eu vou começar aqui fazendo uma pequena provocação, secretário, como não podia ser diferente. A gente vive esse embate político de prefeitura e Estado, né? A gente tem dois grupos políticos que eles não falam, não sentam na mesma mesa em várias áreas. Bem provinciano. Bem provinciano isso, né? O turismo, isso deve atrapalhar mais, eu imagino isso é um pensamento mais do que nas outras áreas, porque é uma questão tem que haver uma sinergia do Estado com a prefeitura. Aí eu queria saber até que ponto isso atrapalha e como vocês fazem, eu estou falando de secretaria para secretaria, não estou nem falando da instituição, né? Para tentar dirimir esses problemas. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Pergunta perfeita, na verdade. Eu costumo dizer que o turismo ele é um dos segmentos mais transversais que existe. O turismo conversa com segurança pública, conversa com saúde, conversa com educação de base, e dessa forma não seria diferente, inclusive na seara das oposições políticas. A gente tem uma relação, inclusive, de muito diálogo com a Secretaria Municipal de Maceió, mesmo sendo uma oposição política ao governo do Estado, e isso pode ser comprovado em todas as feiras de turismo. Nós sempre temos stand nas grandes feiras de turismo e nós sempre convidamos, inclusive, a Secretaria de Maceió e o secretário Eduardo Monteiro sempre se faz presente, inclusive, no stand do Estado de Alagoas, promovendo assim o nosso destino. Inclusive, até como título de investimento, de aportar recursos com a economicidade para trazer nas implementações de políticas públicas cada vez mais efetividade das ações, a gente muitas vezes dialoga, inclusive, sobre não investir na mesma coisa, com o mesmo aporte, se divulgaremos o mesmo destino. Então, sempre tem um diálogo muito forte. O governador Paulo Dantas sempre foi um homem de muito diálogo. Então, desde quando eu entrei e quando eu assumi em janeiro de 2023, e também pelo turismo ser uma faixa muito transversal, sempre houve diálogo. E também nós temos, claro, um grande case que é o tratamento com o trade turístico, né? Então, o turismo ele tem uma possibilidade de diálogo também através do trade turístico de Maceió. Há uma presença muito forte, assim me parece, né, da iniciativa privada hoje nessa área do serviço público, né, do turismo, não é? Sem dúvida alguma. Na verdade, eu costumo dizer que quem faz turismo é quem está na ponta, é quem empreende, é quem implanta seu bar, seu restaurante, seu hotel, sua pousada. Então, a gente tem um diálogo ativo com todo mundo trade turístico, inclusive o governo repassa recursos diretamente via termos de fomento para todas as entidades. E aí eu posso citar a BIH, a Brasel, Costa dos Corais Convention, a Alagoas Luxury, e a gente conversa mesmo, a gente dialoga sobre isso, e os empresários, eles participam desse diálogo. Eu acho que não tem mais como pensar em fazer governo, falar em fazer governança sem trabalhar em rede colaborativa. Então a gente precisa dialogar, esse é o mínimo. Nem sempre a gente vai concordar. Então, nem sempre a gente vai concordar com o posicionamento da prefeitura, nem sempre a gente vai concordar com o posicionamento até do trade, mas a gente dialoga para que a gente chegue no ponto comum e que assim a gente entregue. Nem sempre concordar. Já houve algum momento de discordância que valha o registro? Várias vezes, Ricardo. Na verdade, até a nível de oposição política e a nível de ações implementadas, o governo ele sempre preza por investir recursos e dessa forma fazer o acompanhamento. Então, vou dar um mínimo exemplo. Já que você está perguntando, quando nós participamos de feiras de turismo, a gente tem duas opções. A gente pode colocar um stand e não levar pessoas para trabalharem, para apresentarem o destino, para dialogarem em outras línguas, para levar folder, levar material, ou a gente pode levar. Então, o que a gente faz dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos investimentos? A gente sempre leva em todas as ações promocionais do Estado de Alagoas a capacitação e a qualificação. Isso foi um ponto que eu já debati muito com a Secretaria de Turismo Municipal, que é porque a gente sempre, em todas as atividades, tem resistência deles preze em pela relação a isso? capacitação. Não sei se resistência, mas não ser prioridade. Certo. Eu acho que governos são baseados em prioridades e cada um tem a sua. Protagonismo. Isso, né? Dentro do governo do Estado, o turismo, como muito bem foi pontuado no início, ele teve essa característica do protagonismo, até porque
porque foi criada uma Secretaria de Turismo. Desde 2020 que isso é criado. Aí, Bárbara, então por que foi criada uma Secretaria de Turismo? A gente tem mais autonomia financeira, autonomia orçamentária, você consegue destinar ações de maneira mais assertiva. Ela já funcionava dentro do desenvolvimento econômico e é uma pasta tida como econômica hoje, uma das mais propulsoras, inclusive, do estado de Alagoas. Mas acredito que quando você traz o protagonismo de ter uma secretaria instituída para tratar somente de turismo, você consegue ter muita força disso. E até na parte do diálogo, Ricardo, eu acho que o governo, ele é sempre o que chama. Nós sempre chamamos para conversa. Recentemente, inclusive, eu me reuni, eu tive a oportunidade e fiquei muito feliz, inclusive, que eu me reuni com outras superintendências da gestão municipal, porque é de meu interesse saber como anda o planejamento da nossa orla, da capital, como anda o planejamento da guarda, da iluminação. Tudo isso são coisas que não são de competência do Estado. E as pessoas não têm a obrigação de saber isso. Então, querendo ou não... E Maceió é o grande centro de turismo, né, do estado de Alagoas. Sem dúvida, é o nosso portão de entrada, né? A gente tem beleza natural de norte a sul, costuma dizer que a gente tem o nosso sertão aí chegando com tudo no ramo turismo. 236 quilômetros de praia, sem contar com os mais de 16 também quilômetros de Rio São Francisco. Mas a gente tem muita beleza, muita cultura, muita gastronomia, muito artesanato, mas a gente, sim, temos nosso portão de entrada, como nossa capital Maceió, nosso aeroporto internacional Zumbi dos Palmares. Temos um grande potencial também, como a gente estava conversando aqui anteriormente, na nossa região norte, na região Costa dos Corais, de absorver turistas que chegam pelo aeroporto de Recife. Nós estamos em construção com o nosso aeroporto de Maragogi, que vai mudar a realidade também no nosso estado. Então, é dessa forma. Maceió é extremamente importante para que a gente continue. Em 2023, a gente inaugurou a ampliação juntamente com a AENA, governo do estado juntamente com a AENA, do nosso aeroporto internacional Zumbi dos Palmares. Nós tivemos um aumento de 70% da capacidade operacional do nosso aeroporto, então isso dá capacidade da gente receber mais fluxo de turistas, aeronaves de grande porte, a 330, fortalecer assim a promoção do nosso estado em outros mercados que anteriormente não eram consolidados como mercado de emissores. Então, a gente vem fazendo esse trabalho integrado. Trade turístico, governo do estado de Alagoas, instâncias de governança, secretarias municipais, prefeitos, os gestores municipais precisam colocar o turismo como protagonista dentro do seu orçamento, dentro do seu financeiro. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de interlocução. Deixa eu fazer uma vírgula aqui para perguntar uma coisa. Eu já vivi o suficiente para ver momentos de fluxo e refluxo no turismo em Alagoas, né? Uma explosão da década de 80, né? No começo da década de 80, depois vai e volta. Você vê a possibilidade hoje, diante do cenário que nós temos, de um refluxo no turismo aqui em Alagoas, de repente outro estado assumir, enfim, essa prioridade, né, para atração de turistas fora da região? Você vê essa possibilidade? De forma alguma no momento não atual, tem mais, Ricardo. né? Eu lhe digo por quê. O turismo ele é formado, como a gente já citou aqui, pelo trade turístico, então são os empresários, segmento de serviços no geral. Um investimento pesado, né? E tem um investimento pesado do governo do estado. A gente tem que lembrar que, a partir do momento que uma estrada ela é duplicada, isso beneficia o turismo. A gente está beneficiando todo o turismo interno, que é o que a gente mais quer fazer. Se você me perguntar... E é o mais importante, o fluxo interno do turismo, regional. Vou lhe explicar. Quando o turista dos nossos maiores mercados emissores vem para Maceió, para mim o mais importante é que ele não fique só em Maceió. Ele precisa percorrer o nosso estado, ele precisa deixar, na linguagem básica, ele precisa deixar dinheiro em mais municípios do estado de Alagoas. Isso fortalece todas as nossas Mas eu falo regiões. a história da atração regional, Sim, é muito... Nordeste, por exemplo. No momento, Ricardo, a Alagoas está presidindo, está coordenando a Câmara Temática dentro do Consórcio Nordeste, que foi o bloco econômico, social e político criado em 2019 para fortalecer ainda mais a região Nordeste. E a Alagoas está coordenando a Câmara Temática desde o ano de 2023 e a gente vem tendo assim, resultados muito interessantes. Então, por exemplo, quando você me pergunta, quando um outro estado sobressai, existe a possibilidade de Alagoas? No momento, não. Partilhar. Veja bem por quê. Qual é o estado do Nordeste que no momento está sendo muito bem falado, porque é um estado que não tinha um turismo consolidado e que vem crescendo cada vez mais. Inclusive, eu lido com os secretários quase que diariamente de lá, tanto a secretária quanto o presidente da empresa de turismo. Paraíba é um mercado que vem tendo um boom imobiliário e vem tendo também, vem atraindo grandes bandeiras.
Uma cidade. Só que aí a gente vem para Alagoas. Muito mais bem organizado. Só que aí a gente vem para Alagoas, que nós chegamos em 2024 a 52 mil leitos dentro do estado de Alagoas. Só para fazer um comparativo, no ano de 2016 nós tínhamos 19 mil leitos dentro do estado de Alagoas, leitos camas. Nós atingimos 52 mil leitos agora e nós temos 19 hotéis em construção. Só que o que é interessante dizer, então daqui para 2028 serão mais Maceió, 9 mil leitos. Alagoas. Alagoas. Alagoas, sempre Alagoas. E só que é interessante dizer que esse tanto de investimento que vem sendo realizado pela iniciativa privada, porque acredita no governo do estado enquanto segurança jurídica, enquanto segurança pública, enquanto segurança de conscientização ambiental, a gente vem falando hoje, a pauta principal é a sustentabilidade do destino. A gente não quer que empreendimentos hoteleiros se instalem aqui, que gerem um turismo de massa, um turismo massivo e que simplesmente não se preocupe com a sustentabilidade e isso. Prova disso foi, vou citar aqui como exemplo, nem passou pela minha cabeça, o que nós assinamos no final do ano passado, que foi o projeto Corais de Alagoas, em que Alagoas está despontando aí no cenário nacional como um dos estados que vem cuidando dos seus corais, considerando o branqueamento de corais, que é uma pauta que está mundial. O aquecimento das águas trouxe branqueamento dos corais, isso traz atenção para todos os pesquisadores. A gente fez um convênio juntamente entre o governo do estado com a FAPEAL, juntamente com a Ecoalab, os pesquisadores da UFAL, e a gente vem recolonizando aí os nossos corais, atuando em 5 municípios. Acho que na semana que vem já vai ser a primeira entrega do relatório desse primeiro período do ano de 2025, de como está esse nosso projeto. Então, a gente vem falando com o empresário assim, ó, vamos investir em Alagoas, mas o que a gente vai retornar à sociedade disso? E Alagoas tem um grande potencial no trade turístico. Eu sou muito orgulhosa do trade turístico do estado de Alagoas, porque é um trade Você que... vem do trade turístico? Não considero que eu venho. Eu venho lá do Ceará, mas hoje eu sou casada assim. Eu venho. Sua família, né? Sim, então. Do setor, né? Perfeito. Hoteleiro, né? Eu casei no ano de 2022 e realmente o meu esposo ele faz parte do trade turístico. Eu tenho muito orgulho de dizer também que é uma família que está aí 60 anos no ramo da hotelaria, desde o pai, do tio, dos avós. E eu fico muito feliz com isso. E é uma das grandes bandeiras realmente aqui do estado. Mas é uma bandeira que conversa com todas as outras, e é isso que é legal no trade turístico, eles são unidos, e eles compartilham dados, eles compartilham planilhas, porque eles querem crescer em conjunto, e é isso que eu trago para o Nordeste. Os 9 estados do Nordeste têm um potencial singular de crescerem em conjunto. Mas se comunicam. Total. Agora, eu arrisco dizer, Ricardo, eu não vou lhe dar um 100% de certeza, porque seria muito orgulhoso de minha parte, mas eu acredito que, sem dúvida alguma, o trabalho que a Câmara Temática do Turismo dentro do Consórcio Nordeste vem fazendo está sendo um trabalho de destaque, que isso vai repercutir nos próximos anos, sem dúvida alguma. Pela primeira vez a gente vai lançar, agora na FIT, na Argentina, na Feira Internacional de Turismo da Argentina, a marca Nordeste. É algo que isso já é falado há muitas décadas atrás. Sempre se falou em vender o Nordeste como um bloco integrado e a gente nunca conseguiu operacionalizar essa venda. Sempre fala. Já chegaram a fazer um material muito bonito, por sinal, dos 9 estados. E aí, eu lembro que quando eu peguei, eu fiz, vamos tentar entender o porquê deu errado, assim, a parte de venda integrada. Eu lembro que eu abri o material. E a partir do momento que eu fui vendo, eu tinha em Alagoas. Aí tinha Alagoas, Paraíba, Pernambuco, que é o que você pode fazer integrado. Em Alagoas, visitar Canyons, Maceió, Dunas, Agreste, não dá, gente. Destinos integrados são destinos integrados, mas devem ser rotas integradas e rotas vendáveis. Não tem como uma pessoa conhecer Alagoas inteiro e a Paraíba, conhecer Paraíba inteira e a Pernambuco e numa mesma viagem. A nossa intenção é realizar roteiros integrados entre os estados para que a gente possa vender isso no mercado nacional, prioritariamente, no mercado internacional, de maneira efetiva e que gere fluxo econômico para o Nordeste. Queria dar 2 passinhos para trás quando você falou de sustentabilidade, porque é um assunto que eu gosto muito. A Secretaria de Turismo do Estado acompanha com certa preocupação o boom imobiliário ali de áreas tidas como turistas em Maceió, como Guaxuma, o Norte. Eu sei que é uma questão mais municipal, junto de licenças e prédios, mas são muitos prédios
e ali afeta, de uma certa forma, não só a vida das pessoas como um todo, mas o turismo da região. Vocês acompanham com preocupação? Vocês conversam? Acompanhamos, mas infelizmente não recebemos todos os dados. Então é até um pedido nosso, né, sempre, de que a prefeitura que tem esse encargo, que tem essa competência de conceder essas licenças, acompanhe isso com um carinho muito grande, esse crescimento. Porque o crescimento, Alagoas tem tudo a oferecer. E Alagoas vem de um crescimento econômico, de desenvolvimento social, de transformação social, de número de postos de trabalho criados, inclusive nos anos de 2023 e 2024, recordes desde o início da série histórica de 2012. Então, a gente precisa cuidar do nosso destino. Não é somente permitir que as pessoas investam aqui. A gente quer investimento, mas a gente quer um investimento que seja sustentável e não só a nível de meio ambiente. Respeite o ambiente local. Perfeito. E quando a gente fala em sustentabilidade, eu estou falando aqui no macro, eu não estou falando somente na questão do meio ambiente, que é de extrema importância, mas eu estou falando de tornar o ciclo sustentável. A gente tem exemplos no Brasil e no mundo de destinos que foram se adensando enquanto segmento turístico e hoje estão com ticket médio muito baixo, ou que até a população começou a se revoltar com o próprio turismo. Porto de Galinhas, Búzios, né? Sim. A gente vai entrando com essa história de Porto de Galinhas, que é outra preocupação. Você tem na Europa, né? A Espanha, Isso. Barcelona, o pessoal se Barcelona. revoltando para não entrar. Isso. Né? Porto também, né? Então, Pois é, exato, porque é uma cidade pequena. Pequeno. Né? Alagoas ainda tem muito a crescer, isso é um fato. Eu costumo dizer que a minha meta esse ano é basicamente dobrar o quantitativo de fluxo de passageiros do ano de 2015. Assim. A gente, no ano de 2015, a gente teve um fluxo total de passageiros 2015, de 1 milhão 500 e alguma coisa passageiros entre embarques e desembarques. A minha meta do ano de 2025 é a gente atingir um fluxo de passageiros total de 3 milhões. Não é fácil, porque a gente sabe o cenário de malha aérea que nós estamos vivendo no cenário brasileiro como um todo, mas é o nosso maior trabalho. Então, assim, a gente vem de um crescimento expressivo. No ano de 2023, nós tivemos entre embarques e desembarques 2 milhões e 352. 2 milhões e 300 Isso. pessoas vieram para Maceió. Entre embarques e desembarques. Isso. No ano de 2020, isso. Que volta para Lagoa. No de 2024 foram quase 2 milhões e 700 mil, então a gente teve aí um boom de mais de 300 mil pessoas. E esse ano eu queria manter essa meta de crescimento e atingir os 3 milhões, aí quase que dobrando o período de 2015. Então, um trabalho incessante. A nossa curva de fluxo de 2015 para cá, obviamente tirando o período pandêmico, que foi o período que super atingiu. Turismo, isso, Sim, né? sem dúvida alguma. Indústria como um todo, indústria, comércio, serviços, crescimento econômico do Estado, pulsa. Deixa eu lhe perguntar, você falou na história da feira na Argentina, e eu lembro que já tivemos aqui a onda dos portugueses, a onda dos argentinos, a onda dos italianos. Isso de fato funciona? É importante do ponto de vista econômico e financeiro ou o investimento no turismo local? Eu falo local nacional. É que tem mais resultados. Funciona demais, Ricardo. E lhe Mas, digo, assim, a nossa têm- prioridade vocês é têm mercado dados nacional, sempre. É. A nossa Nacional. mercado nacional é sempre a nossa prioridade, é o nosso maior mercado emissor. Quem é o nosso maior mercado emissor nacional? São Paulo. Então, isso é um fato, São Paulo é o maior mercado emissor nacional para quase todos os outros estados da federação e é o Pra nosso tudo, né? e é o nosso foco de investimentos de maneira assertiva, de direcionamento de ações promocionais. Mas quando a gente fala de abertura de mercado internacional, a gente fala de geração de emprego e renda na ponta, porque a gente está falando, inclusive, de um público que gasta um eu te ticket perguntar. médio muito maior. Vamos lá. Por que aconteceu exatamente isso? Aí vem argentino, vem, eles deixam de vir. Vocês têm algum diagnóstico disso? O que acontece? Não é que deixa de vir, e vou lhe ser muito sincero, o que acontece é que a gente perdia a malha aérea. E quando você perde a malha aérea, as pessoas elas começam a chegar por conexão. E daí, no sistema, essa pessoa veio por onde? Por São Paulo. Se você observar, quem vem por conexão chega para a gente no sistema. Isso, claro, antes. Hoje a gente já tem acesso a dados muito melhores extraídos. Mas, a Qual o princípio, percentual de estrangeiros que muito vêm? pequeno. Vou lhe dizer em números. A gente recebe, até o momento atual, nós recebemos pouco mais de 10 mil turistas internacionais dentro do país. Mas deixa eu lhe dizer que esse número de janeiro a maio, isso é um dado muito legal. A gente pegou esse dado na semana passada.
De janeiro a maio do ano de 2025, nós crescemos em 80,19% relacionado ao ano passado no desembarque de turistas estrangeiros. E aí aqui eu não estou falando de fluxo, porque fluxo sempre se considera embarque e desembarque. Aqui eu estou falando de desembarque de turistas estrangeiros, pessoas que de fato passaram pela Polícia Federal, pela imigração e tudo mais. A gente começou a categorizar, e é muito importante essa tua pergunta, porque desde 2023 eu tive a oportunidade de criar a secretaria. Então, a gente desenhou conjuntamente, eu e o governador Paulo Dantas, a gente desenhou o organograma da secretaria. Então, eu tive que escolher 3 pilares da secretaria do turismo para que a gente, de fato, se sobressaísse. Então, em primeiro, é o planejamento estratégico e a captação de novos negócios, e aqui entram os dados. Quando a gente entrou, a gente não sabia nem quantos leitos tinha dentro do estado de Alagoas. Não se tinha isso de maneira oficial. Mesma coisa os dados de turistas internacionais. Os turistas de mercado internacional que chegavam por conexão, eles se perdiam nos dados porque chegavam nos voos domésticos. Muitas vezes a conexão, nunca às vezes foi comprado nem no mesmo bilhete. Às vezes se compra em bilhete separado. Então, a gente perdia esses dados. E a conexão, quando todo mundo fala, pra mim parece ser até, sabe quando você vê como um meme, quando fala, não, Alagoas já recebeu muito italiano, Alagoas, e teve, sim, de fato, só que a gente perdeu as conexões. Eu entrei no ano de janeiro de 2023, certo? Em 2022, a gente já não tinha, nós tínhamos perdido todas as nossas conexões internacionais. Nós não tínhamos nenhuma. Em dezembro de 2022, nós retomamos a nossa conexão com Buenos Aires, e que começou em janeiro de 2023 com a minha chegada. Então, de lá para cá, a gente angariou, assim, números muito expressivos. A gente conquistou esse voo, que é na parceria do governo do estado com a companhia aérea Gol, que nos conecta a Buenos Aires. Hoje, nós temos uma operação semanal que nos liga diretamente a Buenos Aires. Nos liga diretamente. Por que discórdia? Me conte. Na rede social, o prefeito disse que foi ele, o governador disse que foi ele, aquela discórdia. Sempre é, mas é só pegar os dados e evidências que a gente... Eles inventaram o Estado, inventaram Maceió. Cada um que entra vai dizer exatamente isso. A diferença é que eu tenho meus dados, minhas reuniões e meus investimentos assertivos, inclusive nos valores que são repassados para voos para auxiliar todo esse mercado de promoção. Vejamos, a gente também conquistou, agora, no ano de 2025, nós conquistamos um voo fretado, parceria do governo do estado de Alagoas, investimento do governo do estado de Alagoas com as operadoras Ola e Bideworld. Nós conquistamos 17 operações de Córdoba, Maceió. Córdoba, Argentina. 97% do voo foi vendido. Mais de 2.800 cordobeses desembarcaram aqui no nosso estado. Isso representa, se a gente calcula por baixo, com o valor que a gente calcula do mercado nacional, que é uma média de R$521, ticket médio diário, R$561, gasto ticket médio diário pelos dados do IBGE, a gente tem mais de 17 milhões injetados na economia a partir dos investimentos desse voo. Estrangeiro gasta mais. Com certeza. A própria moeda ela é distinta. Todos os estados, inclusive, eles colocam um gasto, mas todos fazem pesquisa para isso. Por isso que eu nunca gosto de divulgar o dado internacional, porque eu sempre contrato a pesquisa para isso. No mercado nacional, a gente utiliza a última pesquisa publicada pelo IBGE, que foi a PNAD Contínua por Domicílio 2023. Essa pesquisa foi deveras importante, porque considerou Alagoas como o estado que o turista mais gasta do Brasil. Olha só, em todos os estados da federação, onde o turista doméstico mais gasta no país é o estado de Alagoas. E o turista, ele fica aqui dentro, que aí, para mim, esse foi o principal dado dessa pesquisa 2023, que aí mostra que a gente está no caminho certo. Que o turista doméstico, ele fica aqui no estado 6,6 dias. Então, isso, para mim, é o principal resultado dessa pesquisa PNAD Contínua 2023. Por quê? Porque mostra o trabalho de interiorização que a gente vem fazendo muito forte. Se você me pergunta, por exemplo, dentre tantas frentes que a gente tem na secretaria, qual é, assim, a meta, o que a gente mais quer fazer no âmbito do turismo? É consolidar outros destinos, não teríamos, é fazer de fato a interiorização do turismo. Maceió base, né? Maceió então, base, viagens, a entrada sempre vai ser para Maceió. Não, eu tô falando, e a permanência também em Maceió, viagens para o interior, faz-se uma programação de forma turística. alguma, porque o trade turístico está chegando nos outros municípios. Então, hoje a gente por tem exemplo, hotelaria em Marechal Deodoro, hoje a gente tem leitos em Marechal Deodoro, Coruripe, agora 2 Vilas Galés serão construídos em Coruripe. São dois, nós teremos tanto um collection, uma unidade collection,
que é uma unidade de maior alto padrão de ticket médio, de diária média. E teremos um resort próprio somente para crianças. O primeiro resort do Vila Galé para crianças somente dentro do Brasil. Sem criança não entra. Além disso, a gente anuncia... E tudo isso a partir da concessão de incentivos fiscais e locacionais do governo do estado para o empresário. O turista que vem para cá, muito família, né? Sim. No Casal, âmbito, com filhos. a gente tem uma campanha que se chama Pé na Areia, que é a campanha dos resorts. Nós temos resorts em 3 regiões turísticas, mais de 11 mil leitos, e a gente chama essa campanha por quê? Toda família, quando vem, ela quer ficar no hotel Pé na Areia, e em maioria, claro, que se o poder aquisitivo permitir, ou inclusive ou meia pensão. Então, são empreendimentos chamados resorts. Mas claro que nós temos todos os empreendimentos da nossa orla, por exemplo, que são hotéis a nível dormitório, que facilitam toda essa chegada do nosso visitante aqui. Mas até os nossos empresários, que são alagoanos, nosso trade turístico alagoano é muito forte, eles já estão interiorizando. Então, a exemplo, a gente tem, por exemplo, a Rede Hits, que inaugurou agora na Barra de São Miguel o primeiro hotel boutique de alto padrão do estado de Alagoas. Inaugurou também o Lontra, que é um beach club ao lado do Vila Galé. A gente tem a Rede Brisa, também vai se localizar agora também na Barra de São Miguel. A gente tem empreendimentos de luxo chegando no nosso sertão, como o Traíras, que está chegando ali em Pão de Açúcar. A gente tem os empreendimentos como a Aline Bristol, que temos na região do sertão. A Ilha do Ferro está indo. Sim, a Ilha do Ferro para mim... Virou um xodó geral, Sim, não só do pessoal de fora, aqui de Alagoas, inclusive. E sabe quem mais se emociona quando vai à Ilha do Ferro? O mercado internacional. A gente já fez algumas pré-trips com jornalistas e fizemos também fan tours com agentes de viagens que nós recebemos aqui dentro do governo para levá-los à Ilha do Ferro. E muitos se emocionam. Tem 2 lugares que as pessoas se emocionam bastante quando nós levamos do mercado internacional. 2 ou 3. Ilha do Ferro, a Associação do Peixe Boi, em Porto de Pedras, e a Reserva Palateia da Barra de São Miguel, que inclusive a gente fez um trabalho muito lindo agora na parceria com diversas empresas privadas, uma parceria mesmo, um trabalho conjunto, em que a gente pintou todas as casinhas da Palateia, a gente está reformando todas as calçadas, conferindo uma maior dignidade àquela comunidade que mora lá e, claro, capacitando e qualificando para o trabalho que eles já fazem. Secretária, a ocupação da hotelaria. Importante, você tem momentos, evidentemente, de fluxo maior, né? De pico, né? Mas a média compensa o investimento contínuo de quem trabalha nessa área? Nós temos 19 hotéis em construção, Ricardo. Se nós temos 19 hotéis em construção, eu lhe garanto que compensa. Eu lhe garanto que compensa para manter assim. A qualidade, porque Isso. fica impressionado. Eu lembro que eu corria muito na aula, inclusive encontrava muito com o Kiko ali, eu ficava impressionado. Esse é um hotel novo. É um hotel novo, Meu Deus do céu. E vou lhe dar um exemplo que vai além da hotelaria. A gente adentrou no ano de 2023, ali para maio, junho, de maneira muito arrojada em investimentos e em promoção, com um novo nicho de promoção do estado de Alagoas, que é o nicho de luxo. Se chama de luxo, eu não gosto muito desse nome não, mas ele é utilizado luxury no mundo inteiro, então a gente segue essa linha. Mas eu gosto mais de falar do turismo de experiência, que é um turismo que foca na sustentabilidade, que é mais intimista. E aí a gente tem, se você para pensar assim rapidamente na memória, a gente tem ali a região da Costa dos Milagres, dos 3 municípios que nós temos diversas pousadas de alto padrão, ticket médio altíssimo de diária. Temos aqui na região sul, é caro, muito, temos na região sul 2 grandes cases, como por exemplo o Novo Ritz, a Barra de São Miguel e o Quenoa. Na região de Milagres nós temos diversas pousadas, temos em Maragogi, por exemplo a Antonina, que inclusive foi escolhida como uma das melhores pousadas de luxo do Brasil. E temos no sertão agora chegando todo esse viés também. Eu estava falando de Coruripe, eu não queria deixar de esquecer que a gente anunciou também, em conjunto com o CEO do grupo Aman, que o Aman também vai se instalar ali em Coruripe, na Foz do Poxim. E isso é muito interessante. O Aman é um dos maiores grupos de luxo do mundo e vai ser o primeiro hotel deles construído na América Latina, na América do Sul. Perfeita. E a gente anunciou em conjunto, eu, o governador, o CEO, ele veio, enfim, e a gente anunciou. Então, assim, quando a gente fala desse segmento, ticket médio altíssimo, na baixa temporada, a gente nem fala mais baixa temporada, mas para entendedores entenderem assim, de fato, no período que não é considerado de alta temporada, é um segmento que, em tese, tem uma diminuição muito drástica na ocupação, não como os empreendimentos a nível dormitório da capital ou dos outros municípios da nossa região,
Mas é um empreendimento, é um segmento que só cresce aqui dentro do estado, porque vale a pena. A nossa alta temporada é muito alta temporada. O nosso Réveillon, Impressionante. Alagoas é a capital nacional do Rio, e a nossa baixa nunca mais foi baixa. A gente tá aí com o julho, a gente saiu de um julho que foi o melhor julho, foi o melhor Não tem mês mais baixa, da né? história do estado de Alagoas, inclusive barrando janeiros e fevereiros, com exceção do último janeiro. Então, assim, um julho é mês de férias, mas assim, entenda. E com chuva, né? Total, em tudo influi. Ano passado nós tivemos as chuvas da região sul, impulsionou bastante também o turismo do Nordeste, querendo, na verdade, foi uma consequência da tragédia que aconteceu no sul. E o turismo, ele é dinâmico, ele vai se movimentando. Quem tem suas férias programadas, independente do que acontecer, ele vai realocar ou para o mesmo lugar, ou se acontecer alguma coisa nesse lugar, para outro lugar. Por quê? Porque é o mês que ele tirou férias. Então, o turismo, ele tem isso. E o turismo mexe com o sonho das pessoas. Você falou da história agora do meio do ano, temporada. De alguma forma, o São João de Maceió, que não é São João, né? São João, porque é no mês de junho. Ele ajuda o turismo? Ele, de fato, atrai turistas? Ou é uma Ricardo, eu festa não tenho louca? dados oficiais me encaminhados do quantitativo de turistas versus o quantitativo local de pessoas que vão O ao fluxo segmento. lá. Isso. Vou lhe dar um exemplo do que a gente fez no Réveillon. O Réveillon são festas que o governo patrocina. Alagoas é a capital nacional do Réveillon, isso é um fato, isso é um fato. Nós temos os 5 maiores Réveillons do país, basicamente, aqui Família, dentro do né? nosso estado. E a gente fez uma pesquisa com a Fundebs, a Fundação de Pesquisa do Estado de Alagoas, no ano de 2023 para 2024, de 2024 para 2025, para que a gente demonstrasse, de fato, quanto que a cada real investido retornava, mas não aquela pesquisa do... A cada real investido voltou tantos indiretos para a economia. Eu tenho dado indireto também, mas nas pesquisas eu cito sempre o direto. E a gente tem o quantitativo, eu sempre peço um relatório oficial assinado pelos CEOs das empresas, para que eles mandem o quantitativo do percentual de turistas e de onde esses turistas vieram. Então, vou lhe dar exemplos básicos. Nas 2 grandes festas que a gente considera que são festas que vieram de fora, que, por exemplo, Mil Sorrisos, que está acontecendo em Japaratinga, e o Arcanjos, que está acontecendo da Barra de São Miguel. Foram 2 Réveillons que chegaram de fora e que eles categorizaram mais de 97% em turistas. 3% eram de pessoas alagoanas. Então, assim, Milagre também deve ser exato. algo Milagres muito também, total. parecido. Eu recebo de Milagres. Eu não estou falando aqui porque eu não lembro o percentual exato, mas eu recebo de todos. Então, com relação ao São João, sem dúvida alguma, é um fortalecimento da cultura local. São João do Nordeste é algo fortalecido. Mas, Muito fortalecimento não, local. calma. Tem relação não, né? Da cultura que eu falo, em tese do nome São João. Mas a gente sabe que os artistas não são locais, os artistas contratados, a maioria vem de fora. É uma coisa que eu sempre peço também, só uma observação. Nos Réveillons, a gente faz parceria com o nosso programa do Escola do Turismo. Então, eu capacito as pessoas daquele município para que a festa de Réveillon contrate as pessoas do município para trabalharem na festa. Então, por exemplo... Milagre Celebration, vocês vão fazer. Vocês querem pessoas que trabalhem em drinks e coquetéis? Eu vou capacitar todo mundo que vocês me mandarem, eu formo as turmas e a gente capacita em drinks e coquetéis. Porque é o local. Não tem Então, São necessidade João, de sem interação, dúvida alguma, integração com a comunidade, você não tem. sente E falta por isso que a gente disso? não consegue fazer no São João de Maceió. Porque realmente é uma festa que, a nível turístico, não agrega. Quando a Mas gente... eu falo do interior do estado. Sim. Você citou o caso de Marcelo. São Miguel dos Milagres, agora é só Isso. Milagres. Só né? milagre. Enfim, que a gente tem visto no noticiário, mas é sempre até a BBC Brasil, né, publicou uma matéria recente sobre a história do tráfico de droga, do crime organizado chegando, que me parece que é inevitável, não é um problema local do estado de Alagoas. Enfim, isso acho que diz muito, inclusive, pelo fato de você não ter uma integração ali dos atores, né, dos empresários ou dos negócios ali de Milagres com a população local. Então, se você não dá oportunidade para os jovens, não os atrai para esse mercado de trabalho, fatalmente o tráfico ou qualquer outra área do crime que dê dinheiro vai trazer. Veja bem, Ricardo, e aí agora eu estou falando nível Alagoas novamente, claro que abarcando a região de Milagres e a região Costa dos Corais.
Crime organizado, como muito foi falado, e eu respeito muito sua opinião, claro, o crime organizado ele é uma realidade no mundo inteiro. No Brasil como um todo e em Alagoas. Em Alagoas, a gente nunca teve números tão positivos no âmbito da segurança pública. E aí, quando a gente fala em adentrar do turismo, em capacitar, em qualificar, eu tenho muito orgulho de dizer que eu vejo que poucos estados trabalham de maneira transversal, tão integrada como o estado de Alagoas. Lhe darei um exemplo. As pousadas que se formam dentro da região de Milagres, elas consomem, em sua maioria, esses empreendimentos que são voltados ao luxo, esses empreendimentos que são voltados ao segmento de experiência, eles consomem muito artesanato local. E isso já fortalece um pouco a comunidade local e as suas tradições e a sua cultura. A gente está levando a Escola do Turismo, a gente já levou para mais de 40 municípios, desde o início da sua operacionalização em julho de 2023. É importante falar isso, porque realmente nem todo mundo conhece os números. De julho de 2023 até aqui, já foram mais de 7 mil alagoanos capacitados com certificado na mão para adentrar no mercado de trabalho ou para se aperfeiçoarem no mercado de trabalho. Foi uma promessa de campanha na época do governador a capacitação, a qualificação, o crédito do trabalhador do turismo, mas se tornou um programa de Estado, é instituído por lei, vai ficar sempre aqui o programa Escola do Turismo. O que é necessário dentro de um governo, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação? Integração. A gente precisa ter uma integração entre governo, entre prefeituras, entre secretários estaduais, entre secretários municipais e entre trade turístico local. Fazendo essa integração, e aqui eu posso falar com muita propriedade do segmento do turismo, a gente vem obtendo números com resultados incríveis, não só de capacitação, de qualificação, mas de adentrar no mercado de trabalho. A gente saiu agora do ano de 2024, que o governador anunciou com muita alegria, e eu mais ainda, porque isso demonstra que a indústria, o comércio e serviços está crescendo. A gente anunciou que foi o ano que nós tivemos a menor taxa de desocupação da história do estado de Alagoas. Em 2025, nós já estamos superando, no período, todo o ano de 2024. Então, quando a gente fala que a gente teve a menor taxa de desocupação, a gente fala que, de fato, nós estamos criando postos de trabalho de nível formal. O que eu perguntei, vou reforçar, preocupa até que ponto isso? E não é uma questão a ser resolvida não apenas pelos agentes públicos, mas também pelo setor empresarial. Que a partir do momento em que o noticiário começa a contaminar um destino turístico, evidentemente se espalha muito rapidamente, né? É porque você tem hoje não só a mídia, mas as redes sociais de forma geral. Então acontece uma morte em São Miguel dos Milagres atribuída ao crime organizado, as pessoas se assustam. A gente viu nesse material o UOL também fez uma boa matéria. Marinho, né? Exatamente. Você vê que alguns destinos, Porto de Galinha, né? Porto de Galinha está contaminado por isso. Não assusta, não preocupa. E eu falo da necessidade não apenas do setor público, não tenho dúvida nenhuma. A questão do crime organizado é no mundo todo, aqui no Brasil, de forma acentuada pelo tráfico, né, e pelas milícias que são a contrapartida, entre aspas, né, do tráfico de droga. E isso me preocupa. Até que ponto vocês têm uma integração, repito, não só do turismo com a segurança, mas com o setor empresarial, de uma forma de atrair essa meninada e evitar que ela chegue ao crime organizado? Aí, em primeiro momento, eu te respondo que isso é uma preocupação latente de qualquer gestor público. Eu acho que qualquer gestor público, se for servidor público, se vestir a camisa, desde dos agentes políticos enquanto secretários, enfim, até os servidores públicos de carreira, isso é uma preocupação latente de todo dia. Não morre essa preocupação. A gente pode estar com o melhor dado de segurança pública existente. A segurança pública, assim como qualquer outro, assim como qualquer outro problema público, é um problema complexo. E problemas complexos não possuem soluções simples. E são soluções que elas devem ser planejadas, captadas, discutidas em rede, implementadas, efetivadas. E aí tem todo o ramo da economicidade, tem o ramo da efetividade, tem os arranjos institucionais que devem ser firmados. Com relação à região de Milagres, a gente criou lá um convention, se existia o Costa dos Corais Convention, existia a BIH, existia a Brasel, e a gente criou um convention voltado prioritariamente para a região de Milagres, que antes se chamava Milagres Convention. Ele mudou de nome agora, ficou Alagoas Luxury, porque novas pousadas, novos empreendimentos de alto padrão
começaram a ser instalados em outras regiões do estado e não somente na região de Milagres. Mas esse é o nosso principal foco e ponto central de diálogo com o trade turístico. Então, a gente se reúne, eu tenho uma reunião, inclusive, na segunda quinzena de setembro, marcada para a região, porque a gente se reúne periodicamente com bares, restaurantes, hotelaria, pousadas da região, com os donos, os gerentes, os recepcionistas, para que a gente fale sobre isso. A gente precisa fortalecer a contratação de mão de obra local. Lhe dando um exemplo, um dia o governador me ligou, a gente tem Escola do Turismo, mais de 35 temáticas. Recepcionista, camareira, drinks e coquetéis, como elaborar um cardápio, como precificar. Bárbara, você ainda não lançou o curso de pedreiro? No início a gente focou muito nos cursos prioritariamente turísticos. Recepcionista, isso, da atividade. Serviço. Aí na ligação eu falei, é verdade, governador, vamos lançar nesse segundo semestre agora, porque temos 19 hotéis em construção e a gente precisa de mão de obra para levantar esses empreendimentos. E se você for na região norte, é a maior demanda, é de pedreiro, eletricista, é quem organiza ar-condicionado, quem faz a manutenção de ar-condicionado. Então, assim, a gente vem trabalhando, escutando o setor produtivo, escutativa sempre, sempre. Acho que eu nunca neguei uma reunião na minha secretaria, eu sei que os meus colegas secretários são de igual forma. A gente recebe o setor produtivo. Todos os dias a gente recebe. A gente fala da importância da contratação direta. E aí, com isso, o trabalho do governo, além de conversar com quem emprega, com quem repassa, com quem gera emprego e renda, é fazer infraestrutura local. Então, tem tudo isso que a gente fala de saneamento, obra de saneamento. Isso é qualidade de vida na ponta para a pessoa. Geram caos as obras? Gera, não estou dizendo que não gera, mas são obras do que é básico para o ser humano. Então, a gente vem aí com obras de saneamento, abastecimento de água, tratamento de esgoto. A gente vem com o fortalecimento das instâncias de governança. Instâncias de governança, rapidamente, eu sempre gosto de citar também, nós temos os conventions que nos ajudam a promover o Estado, cada um nesse segmento específico, e temos as instâncias de governança. As instâncias de governança, elas fazem parte do Sistema Nacional de Turismo. A Organização Mundial de Turismo inseriu lá em 2004 e foi introduzido pelo Ministério do Turismo como um princípio a interiorização do turismo. Levar o turismo para além das capitais. Por quê? Porque uma hora não cabe. E Estamos chegando nesse ponto, Maceió. Maceió ainda tem muito a crescer, mas hoje o turista só fica 6,6 dias no estado de Alagoas porque ele não fica só em Maceió, ele conhece nossa turismo. E isso não sou eu quem estou falando, a gente publicou o VAB. Sem dúvida alguma, a nossa região sul, que é a região próxima do estado de Alagoas, então a gente tem Marechal Deodoro, a gente tem Barra de São Miguel, que não são produtos turísticos, são destinos turísticos. As pessoas vão e podem se hospedar nessas regiões. Temos a nossa região norte, que é a segunda região mais consolidada. Tirando Maceió, nossa cidade mais vendida é Maragogi. Região de São Francisco é a nossa... Assim como a região sul, assim como o que a gente vem fazendo com todas as instâncias, a gente vem dando um tratamento muito importante para a região do nosso sertão. A hotelaria chegou na região do nosso sertão, os bares e restaurantes chegaram, a gente tem chefes de cozinha renomados para a região do sertão, a gente tem nosso Rio São Francisco, a gente tem nossos cânions, a gente tem uma integração entre municípios absurda. Pão de Açúcar com a Ilha do Ferro, que tem o maior quantitativo de artesão por metro quadrado do Brasil. Olho do Casado, que é a entrada do passeio dos cânions de São Francisco. Piranhas e Neubílio Gouveia como dois polos culturais de tradição e que já possuem hotelaria muito forte. Água Branca, agora inaugurando 5 pousadas de alto padrão, estilo chalés, assim como o Mar Vermelho. Então a gente vem com um sertão forte. Inverno, né? Isso. E a gente tem eu tava rindo com os amigos recentemente, uns amigos de São Paulo, e eles todos encasacados e falando, não, é porque aqui tá muito frio. Nossa, aqui também, eu tô com muito frio. E aí eles, aqui tá uns 9, quanto que tá fazendo aí? Eu fiquei até assim, quando eu olhei, eu tava na capital, é porque eu vim hoje toda encasacada, mas é porque a gente teve 22 graus, e aí todo mundo começou a rir. Exato. Mas os nossos lugares de serra chegam a 9 graus. Foi na semana passada com a história do verão na Inglaterra, né?
Tem uma piada clássica, né? Verão na Inglaterra, esse ano caiu no domingo, né? Mais ou menos assim, dia 22 graus aqui, mas caiu os nossos no domingo. destinos de serra, eles chegam a 10 graus, 11 graus, e isso é muito interessante. Então, a gente tem Mar Vermelho, recentemente eu estava conversando com o prefeito de Mar Vermelho é um grande case da gente de sucesso. A gente fez um trabalho de interiorização, de apoio com o trade turístico, de união com a instância de governança. As instâncias, elas funcionam como apoio, como braços do Estado de Alagoas, de fato, nessa comunicação com quem está lá na ponta para a gente investir de maneira mais assertiva. E aí, Mar Vermelho, hoje o prefeito estava me dizendo, Bárbara, antes eu tinha 2 lugares que as pessoas alugavam o quarto, hoje eu tenho 17 empreendimentos para se dormir. Pão de Açúcar, a última vez que eu fui lá, eu não vou nem falar atualizado, porque a última vez que eu fui lá, o prefeito me passou. Tem 5 pousadas em construção aqui em Pão de Açúcar. Então, esses 19 empreendimentos que eu falei... Pão de Açúcar não atrai muito, não, né? Como? Jorge Dantas me perdoa, aquele calorzinho lá de Pão de Açúcar. Ah, mas olha, para quem vem do frio, o nosso calor é muito bem quisto. O nosso calor... Não, e Pão de Açúcar a gente está fazendo um grande investimento do governo. A gente está fazendo toda a implantação da Orla da Ilha do Ferro, pela Secretaria de Estado do Turismo. A gente está fazendo a Orla da Ilha do Ferro, entregamos a Orla da Vila Limoeiro, estamos reformando o Paço Imperial, estamos fazendo obra direta do governo do estado, a obra ali principal do município de Pão de Açúcar. Então, assim, é muito legal. Inclusive, agora, no dia... Daqui a pouco, acho que no início de agosto, enfim, a gente vai estar recebendo, inclusive, uma das maiores operadoras parceiras da gente, a Decolar, por exemplo. A gente sempre tem um trabalho muito incrível com todas as maiores operadoras do país, Decolar, CVC Viagens, as viagens. E a Decolar vai lá no sertão com a gente, porque a gente vai inserir os empreendimentos hoteleiros do nosso sertão dentro das maiores operadoras do nosso país, caso não estejam ainda. Não, no calor também, estarei lá no início. Ricardo, eu vou aqui fazer a minha última e depois eu queria que você finalizasse. Eu queria voltar para essa questão do adensamento, que você falou do adensamento, que isso é uma coisa que me preocupa muito, né? A gente vê destinos como Porto Galinhas, como Pipa, como Búzios, destinos que eu já gostei, quando fui não voltei mais, por conta da quantidade de pessoas, da qualidade do turismo. A qualidade do turismo não são as pessoas, são a forma como as pessoas lidam com os desertos, com os lixos. Aquilo me incomoda muito. Eu deixo de ir para o local, às vezes, por conta disso. Já foi tempo que a gente aceitava esse tipo de comportamento. Não, exatamente. Que bom. É exatamente isso. Maceió, você não tem, e aí, desculpa, mas eu tenho que voltar a essa questão, porque Maceió é a base de tudo. Maceió não tem uma quantidade de equipamentos turísticos, eu digo cadeira, roda gigante, todas num mesmo espaço. Mesmo espaço. Isso não ajuda. Concentrado, né? Isso não ajuda, porque, olha, eu me lembro do Réveillon do ano passado, esse último Réveillon, eu resolvi que eu não fico mais em Maceió. Eu sou morador, não fico mais em Maceió, eu moro ali embaixo. Barcelona. Indo embora. O turismo de Réveillon, para quem vem de fora. Eu fico imaginando com a roda gigante, com mais outro equipamento, tudo assim, na questão de metros, um do outro. Isso, vocês têm algum tipo de diálogo? Isso preocupa ou isso... o errado sou eu? De forma alguma. A minha visão é objetiva, clara e direta. Faltou planejamento. Ponto. Faltou planejamento da Prefeitura de Maceió em adensar tudo no mesmo ponto. E isso eu não estou falando de agora. Isso eu estou falando desde quando eu fui procurada lá atrás. Quando eu fui procurada lá atrás, a roda gigante já era algo que tinha sido divulgado. Uhum. Nós nunca fomos comunicados diretamente por algum órgão público, sempre foi a mídia que nos chegou. E eu lembro quando eu recebi a minha primeira ligação: secretária, tudo bem? A gente queria a sua opinião sobre a roda gigante de Maceió. Eu fiz, olha, a roda gigante é um equipamento turístico que vai somar e muito no turismo de Alagoas, desde que seja inserida em um polo que não esteja adensado com o turismo já de massa, porque isso vai inviabilizar, inclusive, o transporte do próprio maceioense, do próprio alagoano, do próprio nordestino que está visitando a nossa cidade. Eu até sugeri na época, eu falei isso em ligação para a repórter, estava em viagem, e eu falei, eu até sugeriria que isso fosse no Jaraguá, que a roda gigante pudesse vir um pouquinho para cá. Toda empresaria para distante poderia vir só um pouquinho para cá, para o Jaraguá. Por quê? Porque no Jaraguá a gente tem nosso bairro histórico, e é um bairro histórico que
a iniciativa privada luta muito para manter o nosso bairro histórico do Jaraguá. A gente tá ali, tá lindo, a gente tem empreendimentos, a gente tem barzinhos. 30 anos, aquilo Total. avança, recua. E eu afirmo parece uma aqui. coisa sem E eu planejamento, afirmo. até hoje. E eu afirmo, o que nós temos no Jaraguá hoje é luta da iniciativa privada. A iniciativa privada continua acreditando no Jaraguá. Então, a gente tem ali na Saia Albuquerque diversos empreendimentos, seja de gastronomia, de cultura, de oficina de cultura e artesanato. Temos agora um teatro que vai fortalecer muito o turismo da nossa região, porque a gente vai conseguir, inclusive, nós estamos com parceria firmada com o Teatro Merim para fortalecer peças, porque a gente tem o Teatro Gustavo Leite, mas 1.000 pessoas para uma peça. Nem toda semana a gente tem. E é o Teatro Américo, exato. Então, a gente pode fomentar outras regiões. Quando tudo se inclui dentro de uma região que ela já... a gente tem a orla, a gente tem uma cadeira, a gente tem uma roda gigante, e a gente vai gerando um adensamento que causa esse sentimento seu de querer ir embora no Réveillon. A própria iniciativa privada, ela não se concentra ali... A iniciativa privada foi contra a roda gigante ser inserida ali. Inclusive, eu acredito que foram encaminhados ofícios, e sempre tem ofícios, mas é a grande questão de diálogo que a gente comunica e que precisa... O segmento privado ele precisa ser mais ouvido também dentro da gestão municipal, mas eu os escuto muito e eles pontuaram essa questão. Eu falo da roda gigante prioritariamente porque é o principal ponto recentemente que foi instituído e que vai ser inaugurado já já. E é na rola, então me preocupa. Ainda não me chegou. Se tem, estou à disposição para receber, mas eu não recebi o plano de mobilidade urbana de como vai ficar ali a região com a inauguração da roda gigante. Eu tenho uma oportunidade de morar ali perto, então isso me preocupa um pouco nos momentos de que eu sair do trabalho, chegar e tu vai, mas eu não estou nem falando de mim, porque eu moro ali naquela região, mas o visitante, todo mundo, o trabalhador que pega ônibus, que vai, que pega um Uber, que pega um mototáxi. Enfim, estou no aguardo, eu acho que tem que ser feito um planejamento de mobilidade urbana sim ali. Maceió é a capital mais linda do Brasil, isso eu não tenho dúvidas, e eu sempre falo isso com muito orgulho. Sou completamente apaixonada, ando na nossa orla todos os dias e admiro aquele marzão e as belezas que Deus ou qualquer outro ser nos deu, mas isso me preocupa um pouco sim, é uma preocupação latente, e a gente está sempre de portas abertas para a escutativa e para trabalhar em conjunto. Se hoje é uma realidade, então vamos trabalhar em conjunto para fazer dessa realidade a melhor forma possível, em conjunto. Então, eu estou sempre à disposição e acho que o que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Secretário, para encerrar aqui, uma provocação não, mas é inevitável. Foi um sonho, uma noite de verão, um pesadelo, aquela sua candidatura, ou pré-candidatura à Prefeitura de Maceió? Você teve alguma coisa a ver com isso? Ou lhe escolheram, vai lá disputar com essa fera, né? Que vai ser eleitoralmente em Maceió, imbatível. Totalmente. Na verdade, eu fico muito feliz quando me perguntam isso, ou quando cogitam, porque eu fico realmente lisonjeada. Mas você esperava isso? Não, de forma alguma. Como e por quê? Eu acho que pela forma de lidar com as coisas mesmo. Eu acho que você, quando veste essa camisa de gestor público, você tem que estar pronto para tudo. Para escutar tudo, para ser perguntado sobre tudo. Para você poder, inclusive, dizer... Uma fria, né? Eu acho que a democracia, mas a democracia está aí para isso. E sem delongas, assim, eu não estou dizendo que seria fácil, ou que seria gostoso, ou que seria, nossa, tranquilo. Não. A gente sabe aí os números, se estiveram aí das eleições, a gente viu os números. Mas eu acho que a democracia está aí para isso, para fortalecer, inclusive, grupos que se opõem à ideia atual de fazerem, de fato, a sua demonstração de ideias, de promessas, do querer para o Estado. E eu apoiei fortemente hoje deputado Rafael Brito na eleição, né? Rafael Brito é um amigo, foi meu chefe durante a época da CDTU, eu trabalho no governo desde 2014, entrei como estagiária lá atrás na Cefaz, então eu tenho um carinho por todo o nosso grupo político. Então, sem dúvida alguma, não me esperava, mas eu sempre digo ao governador, e sempre falo isso de maneira muito aberta, o nosso grupo político, ele é tão unido, falem o que for, o nosso grupo político, ele é tão unido, que tudo que for para fortalecer o grupo político, a gente vai fazer em conjunto. Seja atuando numa secretaria,
significa que você pode ser candidata, por exemplo, no próximo ano? Né? Eu acredito que no momento isso não me chegou, tá? E eu estou muito feliz enquanto gestora da pasta do turismo, muito, muito, muito feliz. Converso muito com o governador, com o nosso ex-governador, ministro Renan. Sempre que eu estou em Brasília, eu também pontuo. Eu estou muito feliz enquanto gestora pública à frente da Secretaria de Estado do Turismo. Continue. O dia de amanhã é muito certo. Isso, o dia de amanhã é muito certo. Tem a minha... E isso envolve... acho que poucas pessoas falam isso, né? Envolve muita coisa. Envolve uma seara familiar, envolve uma seara pessoal, envolve uma seara profissional, envolve o querer, mas acima de tudo, envolve também um querer muito forte de um grupo político que desde 2015 mudou a realidade do Estado de Alagoas, e isso são dados. Oposição à situação, 2015 para cá, Alagoas é outra, em segurança pública, em educação, em saúde, em turismo, em esporte, lazer e juventude, em agricultura, em indústria, comércio, serviços. Então, sem dúvida alguma, o nosso grupo está aqui para somar cada vez mais com essa população. Você tocou num ponto, só para encerrar aqui como comentário, né? Eu sempre digo, as pessoas até, como amigos meus que de alguma forma falam, né? O que você acha da possibilidade de entrar na atividade política, no embate? E você nunca entra só. Você entra com seu pai, com sua mãe, com seu marido. Sem dúvida alguma. Né? Enfim, você entra com sua família. Sempre falo isso. E entra com nível de exposição para um ambiente que é tão tóxico, inóspito, que não sei se vale a pena. Tem que, acho que pesar é só pesar sempre, né? Uma decisão como essa. Agora, algo que eu sempre falo também, Cardi, me perdoe me prolongar, mas é porque eu recentemente, eu inventei de fazer um mestrado. E eu sempre fui zero acadêmica, zero. E eu resolvi fazer porque surgiu a oportunidade de fazer um mestrado profissional, que você compartilha com seus colegas da sua atuação. Então, eu comecei o meu mestrado profissional em São Paulo e agora eu finalizei as aulas presenciais, já estou no período de fazer a tese e até novembro eu apresento. E o mestrado profissional me provocou vários pensamentos. Inclusive, no dizer, eu acho importante sempre falar para o público, política tem diversas frentes mesmo, tem diversos lados, tem diversas facetas, mas tudo tem política. A água que a gente está bebendo aqui tem política. E assim, a política ela é algo que envolve quem está dentro... sabe, logicamente, todos os pontos, os ônus e os bônus que existem, os tantos ônus que existem. É você não ter uma vida privada, mas você não ter uma vida particular, é você ter uma vida exposta. Mas o acordar e saber, e isso envolve desde a gestão pública até a política, tá? Então, quando as pessoas falam, você gosta de ser gestora, eu falo, acordar e saber que cada ação sua impacta trocentos alagoanos, trocentos brasileiros, isso é uma coisa, acho que mágica. Eu nunca trabalhei no setor privado, então eu não sei muito bem dizer, as pessoas às vezes me perguntam, você trabalha no setor privado? Eu falei, minha gente, a minha vida inteira eu fui subindo pelo financeiro mesmo, foi de acordo com o salário, então assim, não estou dizendo que eu nunca vou trabalhar no privado, mas o que eu amo no segmento público é cada coisinha que você faz, você atingir uma massividade de pessoas, e eu acho isso muito bonito. Mas sim, tem todas essas questões e é um ponto a se pensar, porque você não entra só. Só lembrando, eu já citei aqui, eu gosto muito, né, do Rubem Alves, aquele texto dele, Jardinagem, acho, ou Jardineiro. Ele vai estar aqui na Bienal. O Rubem Alves, não dá mais. Já morreu. Mas ele dizia, né, que a política, Rubem Alves, a política é a atividade mais nobre, mas pode ser a profissão mais vil. Porque, em regra, é um meio muito complicado, né? É muito complicado. Mas, enfim, é isso. Secretária, queria muito obrigado. agradecer. Muito agradecer. Foi um ótimo papo, viu? Muito obrigado mesmo. Estamos sempre à disposição aqui. E queria dizer mais alguma coisa? Acho que tudo já foi dito, né? Só isso, agradecer o espaço, dizer que o turismo nunca viveu momentos tão importantes aqui dentro do estado de Alagoas, seja em fluxo nacional, internacional, chegada, fortalecimento da atividade econômica, geração de emprego e renda, turismo de base comunitária, segmento de comunidade local, interiorização do turismo, regionalização. E acho que o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é muito dinâmico e é um trabalho que a gente tem que mudar as estratégias a cada dia. E obrigada pelo espaço, foi muito bom falar com vocês. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.